Existe algo perturbador acontecendo bem debaixo do seu nariz. Algo que a maioria das pessoas nunca vai perceber, mas que determina absolutamente tudo sobre a realidade que você experimenta todos os dias. Imagina duas pessoas, mesma idade, mesma formação, cresceram no mesmo bairro. Uma delas parece ter nascido com uma estrela da sorte. As portas se abrem, as oportunidades surgem, os relacionamentos fluem. A outra luta constantemente. Enfrenta obstáculos intermináveis. Sente como se estivesse nadando contra uma correnteza invisível. A diferença não está no destino, não está no karma, na sorte, nas estratégias que cada uma usa, nos contatos que tem, nas oportunidades que encontram. A diferença está em algo mais sutil e, ao mesmo tempo, revolucionário. Elas habitam realidades completamente diferentes, como se vivessem em dois universos distintos, dividindo o mesmo espaço. E aqui está o que ninguém te conta. Essas duas realidades não existem lá fora no mundo. Elas existem dentro dessas pessoas. E o mais fascinante de tudo é que cada uma delas criou a própria realidade sem nem perceber, através de um mecanismo invisível que eu vou te mostrar hoje. Você já reparou como algumas pessoas entram numa sala e instantaneamente se tornam o centro das atenções, enquanto outras passam despercebidas, mesmo fazendo um esforço enorme para serem notadas? Como alguns indivíduos parecem ter um ímã para dinheiro, enquanto outros trabalham dobrado e permanecem sempre na mesma situação de escassez? A resposta para esse mistério não está nos livros de autoajuda. Não está na ciência, nas técnicas de persuasão ou nos métodos de produtividade. Está num princípio tão fundamental da existência humana que, uma vez compreendido, torna-se impossível continuar vivendo como vítima das circunstâncias. Esse princípio governa silenciosamente cada aspecto da sua experiência, desde o tipo de pessoa que você atrai até as oportunidades que aparecem no seu caminho. Que princípio é esse? É o princípio do espelho. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é mais uma teoria motivacional. É a mecânica real de como a sua realidade é construída. E mais importante, como você pode mudar isso agora. Cada manhã, quando você acorda, está diante do espelho mais importante da sua vida. Não é o espelho do banheiro, não é o espelho do armário, nem a câmera frontal do celular. É o espelho da realidade. E esse espelho tem uma peculiaridade fascinante. Ele nunca mente. Ele reflete com precisão cirúrgica exatamente quem você acredita ser lá no seu íntimo. E como você realmente vê o mundo ao seu redor. Não as suas palavras bonitas, não as suas intenções nobres, mas as suas convicções mais profundas sobre si mesmo e sobre a vida. Você acredita desde que nasceu que vive num determinado mundo, mas essa é uma realidade distorcida. Você não vive num mundo externo, você vive no seu mundo, um mundo interno construído pela imagem que você projeta diante desse espelho invisível. Se você olha para a sua vida neste momento e não gosta do que vê, se não está contente com os resultados que tem, existe apenas uma explicação possível. A imagem que você está projetando no seu espelho interno está distorcida. E eu preciso te contar algo que passou anos da minha vida tentando não ver. Durante muito tempo, eu vivia como a maioria das pessoas, tentando mudar o reflexo. Não gostava da minha situação financeira, tentava trabalhar mais horas, queria relacionamentos melhores, tentava ser mais simpática, mais atraente, mais interessante. Desejava mais oportunidades, então enviava mais currículos, buscava mais clientes. Era exatamente como ficar diante de um espelho, não gostar do que via e tentar mudar tocando na imagem refletida. Absurdo, né? Mas é isso que 99,9% das pessoas do mundo fazem, todos os dias. Com uma dedicação impressionante, elas se identificam com o reflexo
acham que são o próprio reflexo e então tentam mudar alguém que elas acham que são. O segredo não está em mudar o reflexo. O segredo está em mudar quem está diante do espelho. Quando você aprende a mudar quem você verdadeiramente é, e não a falsa projeção que você tem sobre si mesmo, torna-se possível mudar o reflexo. Quando você corrige a rota interior, tudo que vê fora se transforma. A mudança não é de fora para dentro, não é tentar mudar a consequência, é trabalhar na causa. O espelho da realidade opera segundo uma lei imutável. Ele só pode refletir a frequência vibratória que você emite. E essa frequência é composta por dois elementos: a sua identidade profunda, ou seja, quem você realmente acredita ser, e a sua visão de mundo, que é basicamente como você percebe a realidade. E aqui está o que é fascinante. Esse espelho é incapaz de julgar se a sua imagem é boa ou ruim. Ele simplesmente a reflete com fidelidade absoluta. Se no fundo você se vê como alguém que nunca tem sorte, o espelho dirá: perfeito, aqui estão mais evidências de que você realmente não tem sorte. Se você acredita que a vida é uma luta constante, o espelho responderá: claro, vou te dar mais lutas para confirmar a sua crença. O espelho é o amigo mais leal que você já teve. Ele sempre valida suas crenças mais profundas, sempre te dá mais daquilo que você projeta. É por isso que ele acaba aprisionando grande parte das pessoas. Mas se você aceitar o processo de transformação interna, ele vai se tornar o seu melhor aliado e vai amplificar os seus resultados a um nível extraordinário. Mas como se faz isso na prática? Como você muda a imagem que projeta? Depois de estudar pessoas que conseguem transformar a própria realidade de forma consistente, eu descobri que todas elas, consciente ou inconscientemente, dominam 4 segredos fundamentais. Eu vou chamar esses segredos de os 4 segredos dos mestres do espelho. Mestre é toda pessoa que conseguiu unir o conhecimento com a prática e transformá-lo em sabedoria. Essas pessoas aplicaram o conhecimento e transformaram suas vidas. E qualquer pessoa pode se tornar mestre do espelho se aplicar esses 4 segredos. Primeiro segredo: a arte da projeção consciente. A maioria das pessoas projeta uma imagem por acidente. Os mestres fazem isso por design. Em vez de olhar para as suas circunstâncias atuais, para os seus resultados, para como a sua vida está hoje e formar uma identidade baseada nessa realidade, que é exatamente o que te mantém preso. Os mestres fazem o oposto. Primeiro, eles criam conscientemente a identidade da pessoa que querem se tornar e permitem que o espelho gradualmente reflita essa nova imagem, sem pressa, com estratégia. Eu vou te dar um exercício que parece simples, mas que tem o poder de mudar o curso da sua vida se você fizer de verdade. Pegue um papel e uma caneta agora e responda com honestidade brutal uma única pergunta: quem eu preciso me tornar para ter a vida que eu desejo? Não pense no que você quer ter. Não pense no que você vai precisar fazer. Pense em quem você precisa ser. Que características essa versão futura de você possui? Como ela pensa, como ela reage aos desafios, que energia ela emana, que decisões ela toma sem hesitar. Agora crie a sua nova declaração de identidade. Uma frase única, sua, que reflita a pessoa que você deseja se tornar. Não uma aspiração futura, uma verdade presente. Eu sou alguém que atrai oportunidades naturalmente. Eu sou uma pessoa que transforma obstáculos em trampolins. Eu sou alguém para quem as soluções aparecem com facilidade. Escreva a sua, com as suas palavras, com a sua verdade, e então comece a viver como se essa nova identidade já fosse real. Haja como quem você quer se tornar. Pense como quem você quer se tornar. Forge a pessoa que você sempre sonhou ser. Quando você se tornar essa pessoa, não vai mais precisar desejar ter absolutamente nada, porque não vai existir nenhum vazio em si, nenhuma falta.
Você simplesmente vai atrair todas as pessoas, situações, experiências e oportunidades que magneticamente estão alinhadas com quem você é. Você foca tanto no ser que pouco se importa com o ter. E é exatamente nesse momento, paradoxalmente, que o ter explode. Você não precisa ter nada, mas tudo chega até você com facilidade. Tudo flui porque você é. Você realmente é. Segundo segredo, a paciência do jardineiro. Existe um gap de tempo entre a mudança de quem você é e a manifestação dessa mudança no espelho da realidade. E é exatamente nesse gap que a maioria das pessoas desiste. Imagine um jardineiro que planta uma semente hoje e amanhã sai correndo para ver se brotou. No terceiro dia, não vendo nada, ele desiste e planta outra semente no lugar. Esse jardineiro nunca verá uma colheita. A realidade física tem densidade. Ela não pode se reorganizar instantaneamente como a nossa mente consegue criar uma nova imagem. Precisa de tempo para que as novas circunstâncias se alinhem. Não é pensou, criou para qualquer pessoa. É pensou, criou para quem está num grau elevado de poder pessoal, para quem trabalhou muito o ser, que não tem dúvida nenhuma de quem é, para quem plantou muito e com consistência. Não dá para achar que uma pessoa cheia de reflexo negativo vai pensar algo bom e criar algo bom. Precisa dominar primeiro a arte da projeção consciente. Precisa plantar com a paciência do jardineiro, para só então chegar ao nível de criação que deseja. O segredo é manter fidelidade à sua nova identidade, mesmo quando o reflexo ainda não mudou completamente. É continuar sendo quem você escolheu ser, especialmente quando as evidências externas ainda não confirmam a sua transformação. É justamente aqui que acontece o ponto de virada. As pessoas que desistem nunca sabem o quão perto estavam. Como um mineiro que cava, 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 e para a 1 centímetro dos diamantes. A realidade estava prestes a se reorganizar. O espelho estava prestes a mudar. E ele parou. Não para. Não agora. Terceiro segredo. O poder do foco direcionado. Aqui está um insight que vai mudar a forma como você pensa sobre tudo. O espelho da realidade não reflete a emoção dos seus pensamentos. Ele reflete o conteúdo específico deles. Se você pensa, odeio estar sem dinheiro, o espelho não registra o ódio. Ele registra sem dinheiro. E te dá mais situações que confirmam essa escassez. Se você pensa, não aguento mais esse emprego, o espelho não vê a sua frustração. Ele vê esse emprego e te dá mais dele. Vou repetir isso porque é fundamental. O espelho não lê a emoção. Ele lê o objeto da emoção. A chave é redirecionar o foco do que você não quer para o que você quer. Em vez de estou cansado de estar sempre sem dinheiro, diga, eu estou me tornando um imã para a abundância. Em vez de odeio me sentir inseguro, diga, estou desenvolvendo uma confiança inabalável. Parece simples? De fato é simples. Mas ser simples não significa que seja fácil. Requer prática consciente para reprogramar décadas de foco automático naquilo que você não quer. E aqui está um dado que vai incomodar. A maioria das pessoas passa mais de 70% do tempo mental focada em problemas, limitações, medos e ausências. E depois se pergunta por que a realidade não muda. O espelho está funcionando perfeitamente. O problema não é o espelho. O problema é o que você aponta para ele. Quarto segredo: sair do ciclo reverso da criação. Esse é o mais transformador de todos e o mais silencioso. A maioria das pessoas vive num ciclo que as mantém presas para sempre. Elas observam a realidade atual, formam uma identidade baseada no que observam, projetam essa identidade para o espelho e recebem de volta a confirmação do que observaram inicialmente. É um loop infinito que mantém tudo igual.
ano após ano, década após década. Você já teve a sensação de que a vida está girando em círculos? Que você tenta, se esforça, muda de lugar e as mesmas situações aparecem com rostos diferentes? Isso é o ciclo reverso operando. Os mestres fazem o contrário. Eles não se importam com a imagem que está projetada hoje, com a realidade atual, com o reflexo que aparece no espelho agora. Ao invés disso, eles escolhem conscientemente a imagem que querem projetar. Então projetam essa imagem de forma consistente, segundo após segundo, dia após dia, ano após ano, ignorando evidências contrárias. Confirmam cada pequeno sinal de que a nova realidade está emergindo. E celebram essas confirmações para amplificar ainda mais o ser. Em outras palavras, eles param de olhar para o reflexo atual e começam a criar o próximo reflexo. Não observam para projetar, projetam para observar. É uma inversão total na direção da criação. Quando você começa a aplicar esses 4 segredos juntos, algo mágico acontece. Pequenas sincronicidades começam a aparecer. Pessoas certas surgem no momento certo. Oportunidades que antes passavam despercebidas, agora se tornam óbvias. Uma ideia aparece no momento exato. Uma conversa abre uma porta que você nem sabia que existia. Não é sorte, não é coincidência. É o espelho da realidade refletindo a sua nova frequência vibratória. Porque o espelho nunca dormiu. Ele estava funcionando o tempo todo. A diferença é que agora você está projetando uma imagem diferente, consciente, intencional, poderosa. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa fazer uma escolha. Continuar sendo vítima das circunstâncias ou se tornar arquiteta da própria realidade. Se você chegou até aqui, esse momento chegou para você. Não é amanhã. Não é quando as condições estiverem melhores, quando você estiver mais preparado, quando a vida der uma trégua. É agora. Porque agora é o único momento em que o espelho te escuta. Eu quero te convidar a não deixar que este seja mais um conteúdo que você consumiu no oceano infinito de informações da internet. Aplique os 4 segredos hoje. Comece com o primeiro. Pegue o papel. Escreva a declaração de identidade. Um passo, uma frase, uma verdade nova. E lembre-se sempre, o espelho está diante de você, esperando pacientemente. Que imagem você escolhe? Projetar a partir de agora? Porque se você não mudar a imagem que projeta, a realidade nunca vai mudar. Mas se você mudar, tudo muda. E o universo inteiro de possibilidades se abre diante dos seus olhos.